Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos iniciar a leitura do 14º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 14. Honrem seu pai e sua mãe. Piedade filial. Sabem os mandamentos: não cometam adultério, não matam, não roubem, não prestem falso testemunho, não façam insulto a ninguém, honrem seu pai e a sua mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrem seu pai e a sua mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus os dará. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento, honrem seu pai e sua mãe, é uma verdade da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que aquele que não ama seu pai e sua mãe não pode amar o seu próximo, mas o termo honrar envolve um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a aprovação, o que envolve a obrigação de se cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem o papel de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar o pai e a sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais insignificantes da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe teria vendido o leite quando os amamentava? Porventura, ela contou suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Portanto, ai daquele que despreza o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É certo que alguns pais descuidam de seus deveres e não são o que deviam ser para os filhos, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurar os pais, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de alguém, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Então, os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e ter presente que todo procedimento de reprovação, com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrem seu pai e sua mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus os dará.
porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus os dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes inda visão além da vida corporal. Logo, tinham de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Deus fala a eles então numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes disse que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas ao verificar-se a chegada de Jesus, eles já tinham suas ideias mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que receberão a recompensa das suas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama a observância daquele mandamento, honrem seu pai e sua mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.